noite. Vamos ver hoje no Repórter Brasil. No Dia Mundial de Combate à AIDS, o Brasil comemora a redução do número de casos e mortes pela doença. Mas a taxa de abandono do tratamento preocupa. A economia brasileira cresce entre julho e setembro e os investimentos voltam a subir depois de 4 anos de queda. Vamos mostrar também. Aumentam os protestos em Honduras no 5º dia de contagem de votos das eleições presidenciais. A seleção brasileira estreia na Copa contra a Suíça no Grupo E. Depois pega Costa Rica e Sérvia. Hoje a FIFA fez o sorteio dos grupos. E veja o exemplo de uma escola do Tocantins que criou um mercadinho para ensinar as crianças a ter um consumo consciente. De Brasília e com emissoras públicas de todo o país, começa agora o Repórter Brasil. O Brasil registrou queda no número de casos e de mortes por AIDS. Veja os dados do boletim divulgado hoje pelo Ministério da Saúde. No país, são mais de 830 mil pessoas vivendo com o vírus da AIDS. Só no ano passado, foram notificados mais de 38 mil novos casos, mas o número de mortes por AIDS caiu 5%. O estudo do Ministério da Saúde mostrou ainda queda nos casos de contaminação entre mulheres e aumento entre os homens. São 22 casos em homens para cada 10 casos entre mulheres. E a transmissão do vírus continua crescendo entre homens que fazem sexo com homens. Nos últimos 10 anos, esse índice subiu 33%. Mais um dado preocupa. Nos últimos 10 anos, mais que dobrou o número de jovens entre 20 e 24 anos com HIV. Por isso, a campanha lançada hoje tem foco nos jovens e reforça as diferentes formas de prevenção. Seja qual for sua forma de prevenção, tenha sempre camisinha à mão. O Brasil é o único país no mundo que garante, por lei, o acesso gratuito aos chamados antirretrovirais. E a partir deste mês, o Sistema Único de Saúde vai distribuir o tratamento pré-exposição ao vírus. Terão acesso homens que fazem sexo com homens, gays, travestis, transexuais, profissionais do sexo e casais sorodiferentes, quando um dos parceiros possui HIV e outro não. O medicamento é de uso contínuo e deve ser tomado todos os dias para reforçar a proteção. Ainda assim, a principal recomendação para evitar a AIDS continua: use sempre camisinha. A AIDS ainda não tem cura, mas o uso contínuo de medicamentos tem garantido qualidade e mais tempo de vida para a pessoa que vive com o HIV. O problema é o número de pessoas que abandonam o tratamento. Há 3 anos, este rapaz descobriu que tinha HIV. Começou o tratamento, mas também se envolveu com drogas. Para se livrar do vício, se internou numa casa de recuperação, mas abandonou os remédios que controlavam o HIV. Você ficou então sem tomar medicamento por vergonha mesmo? Vergonha, para não falar a ninguém que estou com HIV. Durante 1 ano ficou sem tratamento. Com a imunidade baixa por causa do vírus, pegou toxoplasmose, que se instalou na musculatura da perna, a deixando mais curta que a outra. Há 2 anos resolveu voltar a tomar o coquetel e hoje se mantém saudável. Estou bem, estou ótimo, legal, graças a Deus. De cada 10 pessoas vivendo com HIV no Brasil, 7 estão em tratamento. Mas a taxa de abandono ou interrupção dos medicamentos é preocupante, cerca de 9%, que tem se mantido desde 2013. Cal Castro, enfermeira especialista no tratamento de HIV, tem notado que uma das causas do abandono é o paciente achar que está saudável e não precisar mais tomar os remédios. São as pessoas que fazem o tratamento e quando elas melhoram fisicamente, ganham peso, carga viral diminui, sistema imune aumenta, fica estável, ela abandona o tratamento, acreditando que não precisa mais fazer uso do medicamento. Isso é algo que nos preocupa. O uso do medicamento é contínuo e para a vida toda. Outro obstáculo para o tratamento, segundo a enfermeira Conceição Macedo, uma das pioneiras na Bahia no apoio a pessoas com HIV, são as questões sociais. Me preocupa muito essa realidade dos pacientes não ir pegar medicação por não ter o valor do transporte. Às vezes eu chego eu faço as visitas,
Por que não tomou remédio? Por que não foi pegar o remédio? Porque não tinha dinheiro para pegar o transporte. 2, 3 meses. Pense. Problemas que ainda têm que ser superados no país para que as pessoas que vivem com HIV possam aproveitar a maior expectativa de vida que o tratamento possibilita. A pessoa que está em tratamento, ela hoje tem uma expectativa de que venha viver até mais de 50 anos. São dados que a gente tem de literatura. São estimativas, né, na verdade. Mas nós temos já experiências relatadas com já décadas de vida em tratamento. O Ministério da Saúde vai destinar 150 milhões de reais para pesquisa em saúde por meio de parceria com a Embrapi, a empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial. Os recursos serão destinados para desenvolver medicamentos, equipamentos eletrônicos e outros produtos. Segundo o ministro Ricardo Barros, esses investimentos vão fazer com que o país consiga reduzir os gastos públicos com compras no exterior. O brasileiro está vivendo mais, é o que revela um levantamento divulgado hoje pelo IBGE. Os bebês que nasceram em 2016 devem viver, em média, 75,8 anos. Isso representa uma melhora de 3 meses em relação ao ano anterior. A pesquisa Tábua de Mortalidade do IBGE mostra que Santa Catarina é o estado que apresenta a maior esperança de vida, com um pouco mais de 79 anos, seguido do Espírito Santo, Distrito Federal e São Paulo. Já as menores taxas de expectativas de vida estão no Maranhão e no Piauí. As mulheres vivem mais tempo do que os homens. O levantamento mostra também que diminuiu a mortalidade infantil de 2015 para 2016. A morte de crianças menores de 5 anos de idade caiu de 16,1 por mil nascimentos para 15,5 por mil. Foram os programas de saneamento básico, né? Depois vieram as campanhas de vacinação, mas depois essas campanhas de aleitamento materno, da assistência à população, uma maior facilidade ao estabelecimento de saúde, né? A maior alfabetização da população, todos esses são fatores essenciais, né? Para que a mortalidade diminua ao longo do tempo. A economia brasileira cresceu pelo 3º trimestre seguido e os investimentos voltaram a subir depois de 4 anos de queda. Eduardo abriu esta padaria em setembro. Já é a 3ª unidade no centro do Rio. O diferencial do negócio é a diversidade de produtos. Aqui eu tenho café da manhã, eu tenho almoço, eu tenho jantar e fundamental é o meu cliente sair satisfeito. Isso é o que eu passo sempre para meus funcionários. O comércio ajudou a impulsionar a economia no 3º trimestre do ano. De julho a setembro, o PIB, que é a soma das riquezas produzidas no país, aumentou 0,1% na comparação com os 3 meses anteriores. É o 3º trimestre seguido de alta. Além do setor de serviços, a indústria também registrou crescimento. Outro resultado positivo foram os investimentos, que subiram pela primeira vez em 4 anos. Já a agropecuária foi o principal destaque negativo. No acumulado do ano, o PIB avançou 0,6%. Para este professor da Fundação Getúlio Vargas, a economia só vai se manter em crescimento se o governo aprovar as reformas da Previdência e tributária. Tem que, de alguma maneira, você ter uma unificação da legislação do ICMS ou você juntar os impostos todos, IPI, ICMS, num único imposto, de forma a você ter uma alíquota bem clara do que nós estamos pagando, o que o brasileiro paga de imposto. Agora, a Justiça. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, mandou soltar mais uma vez Jacó Barata Filho, conhecido como o Rei dos Ônibus do Rio de Janeiro. A repórter Mariana Jungmann, ao vivo, tem outros detalhes dessa decisão. Boa noite, Mariana. Boa noite, Pedro. É a 3ª vez que o ministro Gilmar Mendes determina a soltura do empresário Jacó Barata Filho e também de Lelis Teixeira, ex-presidente da Federação das Empresas de Transporte do Rio de Janeiro. Eles tinham sido presos em julho na Operação Ponto Final por causa do pagamento de propinas para obtenção de vantagens no sistema de transporte, um esquema de corrupção ali envolvendo políticos do Estado. Na época foram soltos pelo ministro Gilmar
Gilmar Mendes e agora tinham sido presos novamente na Operação Cadeia Velha pelo mesmo esquema de corrupção, e essa operação foi a mesma que prendeu também o presidente da Alerj, Jorge Pisciani. O ministro Gilmar Mendes entendeu que a decisão do Tribunal Regional Federal de prender os dois sugere a tentativa de contornar a decisão anterior do Supremo Tribunal Federal. Pedro. Obrigado, Mariana. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul julgou hoje um recurso dos réus no processo que investiga responsabilidades no incêndio da Boate Kiss. Os desembargadores decidiram que os empresários Elisandro Spor e Mauro Hoffman, sócios da boate, e os músicos Marcelo dos Santos e Luciano Bonilha, integrantes da banda Gurizada Fandangueira, não serão mais julgados por um júri popular. A decisão de hoje ainda é passível de recurso no Superior Tribunal de Justiça. O incêndio na Boate Kiss ocorreu em janeiro de 2013 em Santa Maria. 242 pessoas morreram e outras 636 ficaram feridas. A polícia do Rio de Janeiro fez hoje uma operação que prendeu chefes de torcidas organizadas acusados de envolvimento em venda irregular de ingressos. A Operação Límpidos começou na madrugada desta sexta-feira. O objetivo era cumprir 4 mandados de prisão temporária, 13 de busca e apreensão e 10 de condução coercitiva contra dirigentes de clubes do Rio e líderes de torcidas organizadas. As investigações apontam que os líderes dessas torcidas recebiam os ingressos dos clubes e repassavam para cambistas revenderem a preços mais altos. Os torcedores, impedidos pela justiça de frequentar os estádios por incitarem a violência, também usavam esses ingressos para assistir aos jogos. Nessa investigação, nós pedimos e representamos pelo afastamento de alguns dirigentes e de pessoas envolvidas também com as torcidas organizadas. E esse afastamento foi concedido pela Justiça. A polícia apreendeu documentos, ingressos e computadores. De uma forma ainda que indireta, é o dirigente esportivo que fomenta essa torcida organizada. E a partir do momento que ele fomenta essa torcida organizada de forma econômico-financeira, ele passa a fomentar a violência dentro dos estádios. Como é a vida de milhares de crianças e adolescentes que têm o pai ou a mãe presos? Um estudo divulgado hoje mostra que o sofrimento não é só afetivo. Eles enfrentam escolas despreparadas para lidar com a questão e são abandonados por políticas públicas. Muitos são obrigados a trabalhar na infância e o mundo do crime aparece como alternativa. O filho mais velho da Luciane está preso há 8 meses, suspeito de homicídio. Mas a família tem testemunhas da inocência dele. Eu tenho uma filha de 3 aninhos que é muito apaixonada pelo irmão mais velho e eu não tive ainda coragem de contar para ela. E ela sente muita falta dele, falta de chegar a acordar de madrugada perguntando por ele. A Railda faz parte da ONG Amparar, uma associação de amigos e parentes de presos. Ela viveu esse drama quando o filho ficou 2 meses detido. A gente sofreu muito com essa questão. Eu sei que minha neta sofre muito por saber quem é o pai dela. As consequências do encarceramento para crianças e adolescentes, filhos de presos, é o tema deste encontro em São Paulo. A falta de políticas públicas voltadas aos menores que têm parentes presos traz impactos negativos para toda a sociedade. Você tem um estigma que acompanha essas crianças e adolescentes. Depois você tem impactos, com encarceramento econômicos na família, você tem impacto estrutural na família, em trabalho infantil, exploração sexual, saída de casa, aumento da violência. O Brasil tem mais de 620 mil presos e 6 em cada 10 têm filhos, segundo o último levantamento do Departamento Penitenciário Nacional de 2014. Apesar dos homens serem maioria, o número de mulheres presas tem crescido mais rapidamente. O salto foi de quase 700% entre 2000 e 2016. No ano passado, o Código Penal foi alterado com mudanças que ficaram conhecidas como o Marco Legal da Primeira Infância. Ele permite que a prisão provisória possa ser convertida em domiciliar, no caso de mulheres grávidas ou com filhos menores de 12 anos. Mas isso
quase nunca é aplicado. 68% das mulheres estão presas em função de atos infracionais, né, de crimes relacionados ao tráfico de drogas. Nenhum adolescente e criança entrevistado reportou ter visitado a mãe. Nós estamos falando de vidas de famílias, que as dinâmicas familiares se modificam muitas vezes. Não estou falando que ela não tem que responder à justiça, mas o problema é que hoje a nossa justiça e a política de encarceramento não tem sido efetiva para o desenvolvimento, tanto dessas pessoas encarceradas quanto de suas famílias. Uma auditoria do Ministério do Trabalho encontrou 16 trabalhadores em situação análoga à de escravo no garimpo do Lourenço, no Amapá. As investigações começaram depois que uma ação identificou em 2015 várias pessoas em situação de trabalho degradante, explorados por uma cooperativa fraudulenta e por donos de garimpos. Os trabalhadores que extraíam ouro no Lourenço eram obrigados a repassar parte dos seus lucros à cooperativa e aos donos da lavra. Agora, o Ministério vai notificar a cooperativa sobre as irregularidades e identificar os empregadores para poder indenizar as pessoas resgatadas. O Papa Francisco usou pela primeira vez a palavra Rohingya para se referir aos refugiados muçulmanos de Mianmar durante sua viagem pela Ásia. Foi durante um encontro pela paz que reuniu representantes de várias religiões em Bangladesh, para onde mais de 600 mil Rohingyas fugiram por causa da perseguição em Mianmar. O Papa disse: a presença de Deus hoje também se chama Rohingya. A presença de Deus hoje anche se chama Rohingya. E pediu ao mundo para não ignorar os refugiados, as minorias perseguidas, os pobres e os vulneráveis. Segundo os Rohingyas, o exército do Mianmar incendiou vilas, matou pessoas e cometeu estupros. O governo do país nega as acusações de limpeza étnica feita tanto pelos Estados Unidos quanto pela ONU. Mianmar não reconhece os Rohingyas, que são em sua maioria muçulmanos, como um grupo étnico com identidade própria. A perseguição à minoria no Mianmar foi o motivo da viagem do Papa ao Sudeste Asiático. Porém, até agora, ele só havia usado o termo minorias étnicas para se referir ao grupo, por medo de que o governo do Mianmar, com quem o Vaticano estabeleceu laços diplomáticos apenas neste ano, se voltasse contra os cristãos do país. Eles são cerca de 700 mil pessoas da população de 51 milhões, de maioria budista. Daqui a pouco vamos mostrar como foi o sorteio dos grupos para a Copa do Mundo de Futebol na Rússia, no ano que vem. E a gente quer saber o que você espera do Brasil na Copa de 2018. Que seja campeã, né? Seja campeã e traga alegrias pra gente. Ninguém mais é bobo, né? As seleções estão mais espertas. O Brasil tem que levantar a cabeça e tentar, né, melhorar um pouco o futebol. Eu espero que funcione, tomara que aconteça e dê certo e o Brasil consiga sair campeão dessa, vai ser ótimo. É bom para nós, a história do nosso futebol, né? E pelo nosso Facebook, Edson Silva do Recife respondeu: espero um bom futebol com o objetivo de ganhar a taça. Participe das nossas perguntas do dia, facebook.com/Repórter Brasil na Rede. A Agência Nacional de Águas inaugurou hoje em Brasília 2 prédios que usam tecnologias totalmente sustentáveis. Entre elas, a captação de água da chuva para uso nos banheiros. As recentes crises hídricas em estados como São Paulo e Distrito Federal comprovam que a água pode ser um bem escasso se não for bem usada. Por isso, a ideia de construir prédios sustentáveis. Algumas soluções para a economia de água e energia precisam ser pensadas desde a fase inicial da construção, como a instalação de placas solares e de um sistema para a captação de água da chuva para reuso. Então isso tem que ser planejado antes, porque aplicar isso em prédios já construídos é muito caro, né? E é uma obra mais pesada. Mas existem algumas tecnologias, como o acionamento de luzes por meio de sensores de presença humana, que podem ser instalados em qualquer prédio que já esteja pronto.
E com o auxílio das luzes de LED, a economia no consumo de energia pode chegar a cerca de 70%. Alternativas que fazem bem para o meio ambiente e ajudam a construir também a cultura contra o desperdício. Todo o sistema, ao longo do tempo, de um curto tempo, se paga. Durante toda essa semana foram feitos testes nas urnas eletrônicas das próximas eleições e 3 falhas relevantes foram identificadas no programa do aparelho. 16 hackers participaram dos testes feitos na sede do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. As falhas identificadas nas urnas não apareceram em eleições anteriores. O principal erro encontrado agora foi no momento da transferência de informações sobre os votos. Mas os hackers não conseguiram alterar ou identificar o voto. O TSE garante que o problema vai ser resolvido. O Tribunal Superior Eleitoral lançou hoje um aplicativo para substituir o título de eleitor de papel. O e-título trará todas as informações que constam no documento. Para os eleitores que já fizeram cadastramento biométrico, bastará o celular para votar. O aplicativo está disponível para aparelhos com sistema Android na Play Store. A versão para iPhone, que utiliza o sistema iOS, poderá ser baixada em 10 dias, de acordo com o TSE. Não é novidade que o estado de conservação de muitas estradas do país é ruim ou péssimo. Mas um estudo divulgado esta semana mostra que o excesso de carga dos caminhões é a principal causa do problema. Mais buracos do que asfalto. Essa é uma realidade em trechos de muitas rodovias do país. Benedito sabe bem o que é isso. Ele viaja de Maceió a São Paulo 3 vezes por mês. Fica quase 20 dias rodando nas estradas. Quando a gente está na faixa da direita, que é o local que é um dos caminhões trafega mais danificado, esse local. Dos 210 mil quilômetros de estradas pavimentadas do Brasil, quase 24% estão em condições ruim ou péssima. E quase 35% são consideradas regulares, de acordo com o último levantamento do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Um dos principais motivos do desgaste do pavimento das rodovias é justamente o excesso de peso dos caminhões. A conclusão é de um estudo divulgado pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp. Se existe um excesso de carga, aquilo vai estragar num prazo menor, significa mais dinheiro para ser colocado ali. O peso de um caminhão carregado pode variar de 10 a 60 toneladas. Isso sem contar o excesso de carga, que gera multa, mas tem se tornado mais comum por causa da falta de fiscalização e também da crise econômica, que fez aumentar os custos dos fretes. Com tanto caminhão com carga acima da permitida, a vida útil dos pavimentos diminui. Isso provoca acidentes e aumenta os gastos com a manutenção das rodovias. Para resolver o problema, é preciso mais fiscalização. É preciso que as rodovias tenham as balanças funcionando, de preferência 24 horas por dia, para que a gente consiga diminuir a incidência do excesso de carga. Isso certamente vai gerar muita economia para os cofres públicos, porque a gente vai gastar menos com conservação do pavimento, as rodovias vão durar mais tempo, vai ter menos transtorno realizando aquela pavimentação constante que a gente vê nas nossas rodovias. Manifestantes saíram às ruas das principais cidades de Honduras para protestar contra o que consideram ser uma fraude eleitoral. No domingo, foram realizadas eleições presidenciais no país e uma recontagem de votos aumentou o clima de tensão. Quem conta pra gente é a correspondente Mônica Yanakiev. Nas ruas da capital, restos das barricadas erguidas ontem à noite. Os manifestantes foram convocados pelo candidato da oposição, Salvador Nasrallah, o ex-apresentador de TV que parecia ter a vitória assegurada. Mas à medida em que mais urnas eram apuradas, ele foi perdendo terreno para o atual presidente, Juan Orlando Hernández. Na quinta-feira à noite, Hernández tinha 42,9% dos votos e Nasrallah 41,4%. Os protestos começaram depois que o candidato da chapa Aliança da Oposição contra a ditadura atribuiu a virada a uma fraude.
Mais de 1.000 votos foram questionados. O Tribunal Superior Eleitoral de Honduras avisou que o resultado final da recontagem deve sair ainda hoje. Hubieran destruído las actas que teníamos. A observadora da União Europeia condenou a violência e pediu calma a opositores e governistas até a divulgação dos números oficiais. Seria importante de apelar à calma social. O próximo presidente de Honduras, seja ele quem for, vai ganhar por poucos votos. A instabilidade política preocupa num país com um dos maiores índices de violência do mundo e que enfrenta como desafios o combate à pobreza e ao narcotráfico. 9 pessoas morreram e quase 50, ou melhor, 40, ficaram feridas em um ataque a uma faculdade do norte do Paquistão. O grupo Talibã, que defende uma interpretação radical da lei islâmica, assumiu responsabilidade pelas mortes. Este chefe de polícia disse que 6 estudantes e um vigia do campus estão entre os mortos e que um policial ficou gravemente ferido. Segundo testemunhas, 4 terroristas invadiram o prédio da faculdade de Peshawar, atirando e usando burcas, e morreram durante o confronto com as forças de segurança. O ataque só não foi pior porque hoje é feriado no Paquistão e a faculdade estava bem vazia. Um forte terremoto de magnitude 6 na escala Richter deixou mais de 40 feridos no sudeste do Irã. Casas de pelo menos 8 vilarejos vieram abaixo, mas não há registro de mortes. Situado numa região com grandes falhas geológicas, o Irã é um dos países mais atingidos por terremotos no mundo. Uma tempestade tropical deixou mais de 20 mortos no Sri Lanka e no sul da Índia. Milhares tiveram que sair de casa por causa das inundações e ameaças de deslizamentos de terra. No Sri Lanka, 5 pescadores estão desaparecidos e a previsão para o fim de semana é de mais chuva e ventos fortes. A Marinha Argentina descartou a possibilidade de encontrar sobreviventes do submarino que desapareceu há 15 dias na Patagônia. As operações de resgate dos 44 tripulantes foram encerradas, mas a busca por algum sinal da embarcação continua. Familiares pedem para a Marinha voltar atrás na decisão. A seguir, vamos conhecer os adversários do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo de Futebol na Rússia. E a gente quer saber, o que você espera do Brasil na Copa de 2018? Não, muita esperança. Acredito que o Brasil vai fazer realmente um grande campeonato. Um grande mundial. Esse ano o Tite veio arrumando o time direitinho e vai dar certo. Vai dar muito certo. Da Copa do Mundo, espera até que dê sorte. A gente torce por um melhor resultado. Mas quando a gente pensa nas outras áreas que estão tão abandonadas, a política está... Isso todo mundo sabe, eu acho que a gente se desanima bastante. Pelo Twitter do Repórter Brasil, Júlia Lima, de Cidade Ocidental, Goiás, diz: eu espero que o Brasil ganhe. É o mínimo que podem fazer depois da vergonha que passamos em 2014. E Cristiano de Almeida, de Aracaju, respondeu: espero nada menos que o Hexa, depois de uma bela vitória sobre a Alemanha ou a Argentina na final. Participe das nossas perguntas do dia, twitter.com/Repórter Brasil. Hoje foi o sorteio dos grupos da Copa do Mundo. A seleção brasileira caiu no grupo E, ao lado de Suíça, Costa Rica e Sérvia. O Brasil estreia na Copa no dia 17 de junho, um domingo, contra os suíços na cidade de Rostov. No dia 22, enfrenta a Costa Rica em São Petersburgo e encerra a participação na primeira fase contra a seleção da Sérvia, no dia 27, na capital Moscou. Os outros grupos da Copa ficaram assim. No A, a anfitriã Rússia tem a companhia de Arábia Saudita, Egito e Uruguai. No grupo B, tem Portugal, Espanha, Marrocos e Irã. A chave C reúne França, Austrália, Peru e Dinamarca. Os argentinos caíram no grupo D ao lado de Islândia, Croácia e Nigéria. No F estão a atual campeã Alemanha, o México, Suécia e Coreia do Sul. A chave G reúne Bélgica, Panamá, Tunísia e Inglaterra. E o último grupo, o H, reúne Polônia, Senegal, Colômbia e Japão. O jogo de abertura da Copa do Mundo é entre a Rússia e a Arábia Saudita no dia 14 de junho, no estádio Luzhniki, em Moscou.
O fim do ano está aí e as comemorações da época aumentam os gastos dos brasileiros. Mas cuidado, uma pesquisa mostra que 34% dos consumidores que pretendem presentear neste Natal já têm contas em atraso. Os enfeites de Natal já estão por toda parte. Luzes, Papai Noel, tudo lembra a data e estimula nos consumidores a corrida pelos presentes. Esse ano está difícil. Eu devo comprar sim, mas o mais restrito possível. Eu pretendo comprar sim, mas com uma certa economia. Eu acho que é importante que as compras aconteçam mais assim com uma moderação. Sim, pretendo congratular meus familiares por essa data tão importante. Tem que ter uma lembrancinha. E nem quem está endividado abre mão das lembrancinhas nesta época. De acordo com uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, 34% dos brasileiros que pretendem comprar presentes neste fim de ano estão com contas atrasadas. Ainda segundo a pesquisa, 40% dos que vão presentear esse ano ficaram com o nome sujo no ano passado, justamente por causa das compras natalinas. E este comportamento deve se repetir esse ano, já que 16% dos brasileiros afirmam que costumam gastar mais do que podem nas compras natalinas. Este ano, 18% das pessoas pretendem deixar de pagar alguma conta para comprar presentes ou participar das comemorações de Natal e Ano Novo. Essa educadora financeira diz que nessa época fica mais difícil resistir às compras, mas que é necessário criar estratégias para não extrapolar os gastos, especialmente para aqueles que já estão com dívidas. Esse fim de ano a gente encontra ambientes todos montados assim para favorecer o comércio, né? E a pessoa tem que ter atenção e tem que ter estratégia. E aí, de antemão, ela pode já separar uma quantia em dinheiro, levar, por exemplo, uma quantia em dinheiro e negociar esses presentes à vista, com desconto. Ela pode também determinar um valor limite que ela pode ter no cartão para isso. E para quem tem filhos, por exemplo, antes de comprar presente, antes de olhar essa questão do Natal, já priorizar material escolar, priorizar aquilo que realmente vai fazer a diferença ao longo do ano seguinte. No Tocantins, os alunos de uma escola aprendem sobre educação financeira de maneira diferente. Um supermercado de Mentirinha foi criado para os pequenos terem as primeiras noções sobre dinheiro e consumo. Os alunos do CEMEI Sonho de Criança foram mais uma vez às compras. O Mercadinho do Zeca é um espaço montado pela unidade de ensino, onde eles simulam a rotina de um supermercado. Fizemos algumas visitas em outros supermercados e eles interessaram em fazer esse projeto, de conhecer o sistema monetário, como funciona, as cédulas de crédito, e aí hoje está sendo só um sucesso aí com as crianças. O dinheiro que circula aqui é de mentirinha, mas as lições são de verdade e vão além das disciplinas curriculares. Tem que dar o dinheiro para pagar, aí dá o troco para fazer as coisas, aí pega a promoção que quiser e paga. Tem que economizar a comida, o arroz, o feijão e a carne. Uma oportunidade para aprender sobre economia, meio ambiente, medidas, hábitos de um consumo consciente. Os produtos adquiridos no mercadinho ficam na escola, mas as lições eles levam para casa. Ela ensinou a gente a economizar, ela recicla o lixo. O mercadinho foi muito importante para ela e está sendo muito importante também. A gente sai junta para procurar quando tem o mercadinho. Um jeito criativo de ensinar e uma forma divertida de aprender. Quando você traz o que a criança vive, para a escola, fica mais fácil dela aprender, porque às vezes você só mostrar uma cédula não cria aquele valor para ela, aquela importância, não é uma aprendizagem significativa, E quando você pega o real da criança, a vivência dela, os valores e traz para a escola, aí fica uma aprendizagem muito mais rica. Em Curitiba, alunos da rede municipal de ensino têm a oportunidade de aprender mais sobre a cultura do Japão de uma maneira bem divertida. Origamis, teatro de bonecos e artesanato típico japonês são algumas das atividades feitas pelos voluntários do projeto.
Alunos do 5º ano do ensino fundamental da Escola Municipal Madre Antônia, em Curitiba, tiveram uma aula pra lá de especial. A cultura japonesa é ensinada de uma forma bem descontraída. Realmente para a escola é um diferencial muito grande a gente receber informações de outros países. E ainda mais um país como o Japão, que tem muito a nos ensinar. Voluntários do projeto Dobrando Ideias para um Mundo Sustentável ensinaram técnicas do Shodo, a caligrafia japonesa, além do famoso origami, a arte de dobrar papel. Dentro do origami, elas podem aprender a matemática, a ciência, a história, a geografia. Matheus tem quantos anos, Matheus? Eu tenho 10. 10 anos, é aluno do 5º ano do ensino fundamental. E aí, de primeira, já aprendeu e fez um boto cor-de-rosa e também, ó, uma onça pintada. O que você achou dessa aula, Matheus? Fala pra mim. Eu achei essa aula bem divertida porque ensina as outras pessoas que não sabiam a fazer, ensinar para outras pessoas que não tiveram a oportunidade de vir. Este é um projeto itinerante e percorre escolas públicas da capital para desenvolver a criatividade pela cultura oriental. O encontro teve a presença do cônsul do Japão em Curitiba e do prefeito Rafael Greca. Podemos divulgar a nossa cultura. E isso contribui ao desenvolvimento e diversificação cultural dessa cidade também. Então, esse trabalho dessa escola é muito bom. Você vai conhecer agora uma atleta cearense de ginástica rítmica que tem apenas 10 anos, mas já vem se tornando referência por onde passa. Com apenas 10 anos de idade, a ginasta Laísa Souza já coleciona títulos de gente grande. É bicampeã cearense, 3º lugar nacional na categoria e, recentemente, conquistou o 5º lugar no Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica. E tudo que ela conquistou hoje é fruto do seu esforço. Desde os 5 anos, Laísa já tinha o sonho de ser uma ginasta e pedia sempre à sua mãe para fazer balé ou qualquer outro esporte relacionado à dança. Até que um dia, seus tios descobriram um projeto social de ginástica rítmica aqui da Estácio. E foi assim que a pequenininha do Ceará, como vem sendo chamada fora do estado, começou sua história na modalidade. Com 2 anos de idade, ela já começava, o negócio dela era dançar. E o engraçado é que ela acompanhava os ritmos da música. Eu sempre tive esse sonho desde os 5 anos e quando foi eu já realizei ele. Flaviana conta que a filha é muito dedicada em tudo e não se descuida dos estudos. Era uma ótima aluna, se empenhava, tirava nota 10, só na reunião dos pais era só elogio. Com a rotina de treinos bem puxada, a ginasta cearense sabe que precisa se dedicar para chegar onde deseja. Laísa agora se prepara para o Campeonato Cearense de Ginástica Rítmica e para a Copa Gorba, na Bahia. De tarde é preparação física. Aí não tá tão puxado de tarde, mas de noite é o treino normal. Com foco, garra e inspirada na ginasta Ana Bessonova, nossa pequenininha cearense tem tudo para brilhar ainda mais e deixa um recado para quem, assim como ela, tem um grande sonho. É só caminhar que vai dar certo. No momento que você menos espera, acontece. O Repórter Brasil de hoje termina aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã.